Graça e paz, irmãos. É um prazer estar com vocês quando vou ter o grande privilégio de compartilhar com cada um de vocês e com a tua família da palavra de Deus. Eu sou o pastor Elias de Araújo, pastoreio a BPC em Diadema, São Paulo há 13 anos, pastoreio desde 91 há mais de 30 anos e tem sido um prazer nesse tempo todo pregar, expor e ensinar a palavra do Senhor. Eu vou falar sobre o tema Vida Frutífera Inspirada pelos Salmos. Serão 11 episódios, serão 11 salmos, cada um deles com seus princípios, com seus ensinos, com as suas características. Eu quero convidar você não pode perder, a cada um desses episódios. Eles vão certamente edificar a tua vida, vão te fortalecer e te levar a ter uma vida mais frutífera. É muito importante estudarmos os salmos. Quero falar aqui brevemente um pouquinho sobre eles. Salmos significam louvores. Foram escritos no período de 1000 anos aproximadamente. Nós temos vários autores dos salmos, mas o que mais se destaca é Davi, que escreveu 73 salmos pelo menos. Os salmos expressam os anseios, os sentimentos, as angústias, tristezas, mas também a alegria e a esperança do poeta, do autor sagrado e também do povo de Israel no Senhor. Nos salmos, os poetas dão expressão às suas mais profundas experiências e emoções, e experiências, algumas delas muito tristes, trágicas, e outras muito abençoadoras e felizes e bem-sucedidas. Os poetas, os autores sagrados, ao escrever seus salmos, expressaram um sentimento de esperança, mas também de temor, de expectação, mas também de desapontamento. Nos salmos, os poetas falam com Deus, enquanto em outras partes da palavra de Deus, Deus fala com o seu povo. A linguagem do salmo, por ser expressão da alma, do sentimento, do coração. Aliás, os salmos, alguns poucos são didáticos, mas uma grande parte deles descrevem e são expressões de experiência e de sentimento. Então, os salmos, eles visam mais os sentimentos, mais o coração do que a mente. O grande reformador luterano, Martinho Lutero, se inspirou naquele salmo tão conhecido, o Salmo 46, para compor aquele célebre louvor, aquele hino que nós conhecemos, Castelo Forte é o nosso Deus. Que o estudo desses 11 episódios, cujo tema eu repito porque é muito importante, vida frutífera inspirada pelos Salmos. Que o estudo desses 11 episódios te inspire, te fortaleça, te ajude, te conduza. Que esse estudo, que esses episódios te levem a uma vida produtiva e muito frutífera para o louvor e para a glória do nosso Deus. Eu te convido a estar conosco em cada um desses episódios. Eu te aguardo. Vai ser um prazer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro.
de tudo. Só tu és digno. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Só tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Deixe fluir dos seus lábios palavras de adoração ao Santo, ao Redentor que está entre nós. Dia e noite isso bate nossa adoração. 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 Dia e noite isso bate nossa. Continuando a nossa série de mensagens, vamos tratar nesse terceiro episódio sobre o tema o estilo de vida dos justos e dos ímpios e as devidas recompensas. Vou fundamentar esse tema no Salmo 37, mas quero ler aqui o versículo 3, o 4 e o 5, que diz o seguinte: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Neste salmo, o salmista faz um contraste entre os justos e os ímpios. E aqui o salmista, aqui no caso é Davi, ele vai ressaltar aqui o estilo de vida de ambos. E é interessante que a palavra ímpio ou ímpios neste salmo ocorrem 15 vezes e a expressão justos ocorre 10 vezes. Temos aqui um salmo sapiencial, um salmo de sabedoria que trata sobre a retribuição temporal dos ímpios e também dos justos. Consiste numa série de pensamentos que geralmente são expressos de modo proverbial. Há um paralelismo nesse texto, desse salmo, com o livro de Provérbios e também com o livro de Jó. Esse aqui é um salmo da velhice de Davi. Davi já está velho. No versículo 25 ele vai expressar isso. Mas maduro, mas está experiente. Sofreu muito na vida e agora ele tem a preocupação
de passar para os mais jovens ensinamentos preciosos. O seu propósito é encorajar, fortalecer os justos a continuarem confiando no Senhor, apesar das aparentes injustiças da vida, nas quais os ímpios aparentemente se dão melhor. Quantas vezes, irmãos, nós temos a impressão também que os ímpios são bem-sucedidos e que são mais abençoados do que nós que somos justos, e aí somos tentados a ficar com inveja e a questionarmos a bondade de Deus acerca de nós. Davi quer ensinar neste salmo sapiencial que os justos, ao lidarem com a situação da sua vida, eles podem ter a certeza absoluta de que Deus estará presente nas suas vidas e direcionando o seu caminho. E outra coisa, vão ter a garantia de que toda injustiça aparente na vida, ela é temporária. Agora, Davi, ele conclui que a prosperidade dos ímpios, ela é efêmera, ela é passageira, enquanto o povo de Deus tem uma bênção que é eterna, uma bênção para sempre. Este Salmo 37, ele pode ser resumido numa única pergunta: por que os homens maus prosperam e os justos sofrem? Essa é uma questão milenar, é uma questão não apenas teológica, mas filosófica também. E o salmista trata desse problema aqui neste salmo sob a ótica da providência divina. Então no Salmo 37, Davi, ele vai responder a esses e a outros questionamentos que muitas vezes o povo de Deus faz e não obtém resposta, a não ser quando olha aqui para este salmo precisamente. Então vejamos algumas questões levantadas pelos justos. Primeira, por que Deus permite que os perversos, que os ímpios prosperem? Segunda pergunta, será que Deus não está vendo os justos sendo oprimidos pelos justos? Terceira questão, será que Deus não faz diferença entre o justo e o perverso? Será que realmente Deus está no controle de tudo, já que a maldade parece prevalecer? Deus não importa com o que os homens fazem nesta terra? Estas e outras perguntas o salmista vai responder aqui nesse texto maravilhoso. Ele responde de uma maneira extraordinária cada uma dessas questões, apontando para a soberania do Senhor nosso Deus. Irmãos, grandes hinos e muitos livros já foram escritos e inspirados no Salmo 37. A partir então do versículo 1, a gente vai ver aqui o contraste de estilo de vida do ímpio com o justo. Ele começa falando primeiro aqui acerca do ímpio. Não te indignes por causa dos malfeitores e nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Então, a partir daqui, ele vai descrever qual é o estilo de vida, os aspectos da vida do ímpio. Versículo 1, ele pratica a injustiça. No versículo 7, ele fala que o ímpio trama a perversidade. No versículo 12 e no 14, ele fala que o ímpio conspira contra o justo. No versículo 21, ele fala que o ímpio pede emprestado e não paga. No versículo 32, ele fala que o ímpio procura matar o justo. E no 35, ele fala do ímpio que é prepotente. Então eu entendo que o salmista Davi aqui, ele descreve algumas características do estilo de vida dos ímpios que ele conhecia daquela época. E essa lista, ela se torna maior quando a gente vai para o Novo Testamento, em especial para as cartas paulinas. Aí Davi, ele vai descrever, ele vai trazer aqui quais são as consequências desse estilo de vida dos ímpios. No versículo 2 e no versículo 20, ele vai falar que eles morrerão de forma insignificante. Olha o versículo 2, por exemplo. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. É interessante a versão King James traduz essa frase da seguinte maneira: secarão como capim. Outra consequência desse estilo de vida do ímpio está no versículo 9. Ele fala que eles, os ímpios, serão exterminados. Ele afirma o seguinte: os malfeitores serão exterminados. No versículo de número 28 e 34, ele fala de uma outra consequência do ímpio: a sua descendência será exterminada. Olha para o versículo 34, por exemplo. No finalzinho ele fala assim:
quando os ímpios forem exterminados. Então o salmista, ele vai traçar até aqui qual é o estilo de vida dos ímpios, mas ele lembra que há consequências sérias em se adotar esse estilo de vida ímpio. Davi vai falar também do estilo de vida daqueles que são justos. Primeiro, lá no versículo 1, ele fala assim, que o justo não pode ter inveja dos ímpios. No versículo 3, ele vai falar que o justo, ele pratica o bem. Ele fala assim, confia no Senhor e faze o bem. No versículo 3, vai falar que o justo, ele confia no Senhor e faz o bem. No versículo 4, ele fala que o justo tem prazer no Senhor. Como ele diz o seguinte, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então o justo, ele se agrada do Senhor, e aí a promessa também está aqui no mesmo versículo. Ele tem prazer no Senhor. É como está uma outra versão, que diz assim, deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. A versão da linguagem de hoje traz em tradução para esse versículo que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. É interessante, o coração de quem? Do justo, que leva esse estilo de vida que agrada ao Senhor. Então o texto, ele fala aqui de uma vida que tem prazer nas coisas de Deus. Quero gastar um pouquinho de tempo aqui nesse versículo aqui. O texto aqui tem uma promessa de que se vivermos uma vida que agrada ao Senhor, uma vida de onde a nossa fonte de energia e de alegria e de graça esteja em estar na presença do Senhor, então Ele vai nos dar todas as outras coisas. Ele vai satisfazer o desejo, a vontade do nosso coração. Mas também o justo é aquele que entrega a sua vida na mão de Deus. No versículo 5 diz o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor. Ou como está em outra versão, entrega o teu destino ao Senhor, a tua vida, o teu caminho, enfim. A ideia aqui é a seguinte, é de você transferir para o Senhor as tuas preocupações, as tuas ansiedades. E aqui eu trago a lembrança o que o apóstolo Pedro disse, quando ele afirmou o seguinte, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Então é isso que Pedro fala, em outras palavras, o que o salmista disse aqui neste salmo, de entregar a vida nas mãos do Senhor. O justo também é aquele que tem paciência. Olha o versículo 7 comigo. Descansa no Senhor, espera nele. Olha o versículo de número 8, o que ele diz? Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes. Ou seja, o justo é caracterizado também pela sua paciência. A versão King James traduz como assim, aquieta-te. Então tem um sentido de um silêncio altamente esperançoso, enquanto aguarda a intervenção divina, o socorro do alto e a bênção do Senhor. A ideia aqui, amados, é deixar as rédeas da tua vida nas mãos daquele que deve, que pode direcionar e conduzir a tua vida de acordo com a vontade dele. Um outro aspecto da vida do justo é que ele não fica revoltado com a prosperidade dos ímpios, como está no versículo 7. Ainda que ele veja o ímpio prosperar, mas aquela situação do ímpio não vai abalar as suas emoções, o seu sentimento e muito menos a sua fé. Ele não vai ficar revoltado com a prosperidade dos ímpios de maneira alguma. Um outro aspecto da vida do justo é que ele é manso. Olha o versículo 11. Também tem a ideia daquele que é humilde. Mas os mansos herdarão a terra. O termo hebraico aqui para manso traz a ideia de fé paciente e perseverante. Ou como está em outras versões, é ser humildes. Somente os humildes sabem esperar pela ação de Deus, pela providência divina, enquanto perseveram na fé e na prática do bem.
Há um outro aspecto ainda do estilo de vida do justo, que o salmista destaca aqui no versículo 16, é dependência de Deus. Olha o que ele disse: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Eu vejo aqui também nas entrelinhas que o justo é aquele que depende de Deus. Ele vai ter pouco, mas o pouco vai ser suficiente para ele. Aí eu lembro do que Paulo disse, falando para uma das suas igrejas, ele afirmou: tendo o que comer, o que vestir, estejamos contentes. E aqui o salmista vai ensinar os seus leitores a ter uma dependência de Deus. Há um outro aspecto também da vida do justo. Ele é compassivo. Versículo 21 e o 26. O versículo 21 fala que o ímpio pede emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Então essa aqui é uma característica muito importante do justo. Ele é compassivo, ele é bom, ele é amoroso. Amados, há promessas. Agora o salmista, como ele costuma fazer em salmos como esses, ele vai trazer aqui as promessas para um estilo de vida e para outro estilo de vida. Há consequências para o estilo de vida que nós assumimos, que nós adotamos. Então ele vai falar aqui das promessas de Deus para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que esperam confiantemente no Senhor. No versículo 4 ele fala assim, que terão os seus desejos satisfeitos, o cumprimento dos seus desejos. No versículo 5 há uma outra promessa para o justo. Na minha versão diz assim, que Deus, que o mais Ele fará. A NVI traduz assim, que Ele agirá. Então é importante saber disso, que nós temos um Deus que é presente, um Deus que é real, um Deus que intervém na nossa história, na nossa circunstância, na nossa vida. É um Deus que age, é um Deus que opera, é um Deus atuante. Temos um Deus presente, em especial na vida daqueles que servem a Ele com o seu coração, daqueles que são justos. Tem a promessa de que Deus agirá em seu favor. Há uma outra promessa também, são muitas. A terceira promessa é que a justiça será conhecida como a luz, no versículo 6. A quarta promessa é que receberá ou terá muita paz, no versículo 11, como está na versão da NVI. Desfrutarão de pleno bem-estar. Interessante isso. Olha a outra promessa no versículo 18, vai ter uma herança garantida por Deus. A sexta promessa, versículo 24, não vai ficar prostrado, não ficará, olha que vale aqui, se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Isso é tremendo, igreja do Senhor, é ter a promessa que ainda que tropece, vai ter a garantia de que a mão de Deus vai segurar e vai sustentar. Mas há mais promessas para o justo. No versículo 25 e no 26, a promessa de que Deus não vai desamparar o justo. Olha o que fala o versículo 25, por exemplo: eu fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Há uma outra promessa no versículo 26, os descendentes serão uma bênção. Quando um homem, uma mulher, quando o pai e uma mãe temem a Deus e tem uma vida frutífera, bem sucedida, com certeza a influência, o impacto na sua posteridade é muito grande. Então a sua descendência, com certeza, ela será abençoada pelo Senhor, por causa do estilo de vida que os seus pais, que os seus líderes assumiram para si, que é uma vida justa, correta, uma vida temente ao Senhor nosso Deus. A outra promessa, a nona promessa, é no versículo 17, a presença de Deus como fortaleza nos momentos de tribulação. Olha o que diz o versículo 37. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Mas veja o versículo 39, vem do Senhor a salvação dos justos.
Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Amados, como é importante sabermos que no dia da prova, da dificuldade, da necessidade, nós temos onde nos ampararmos, temos uma fortaleza para nos sustentar, tem uma mão para nos segurar e nos sustentar, e essa mão é de Deus, é de Jesus, é do Espírito Santo. Nós sabemos que na hora da dificuldade não estaremos sozinhos, até porque Jesus diria: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Há muitas promessas. Outra promessa, versículo de número 40, a 10ª promessa, temos aqui a ajuda do Senhor. O Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Observe que esta promessa de ajuda e de livramento é para o justo. Ou seja, nós temos, irmãos, inúmeras promessas de Deus para aqueles que escolheram um estilo de vida que agrada ao Senhor nosso Deus. Eu quero concluir esse episódio, esta mensagem, pontuando aqui algumas coisas importantes. O estudo do Salmo 37 nos permite fazer várias aplicações práticas. Por exemplo, primeira, o Salmo 37 revela que Deus está no controle da história. Quantas vezes nós temos a impressão que a história da nossa vida, a história da nação, do mundo, se perdeu, está descontrolada. Mas saibamos, irmãos, de maneira confiante e muito convicta, de que Deus é soberano e Ele não perdeu as rédeas da nossa vida, não perdeu o controle da nossa história, nem da igreja e nem das nações. Esse é um Deus que está no controle de todas as coisas. Um segundo ponto, o Salmo 37 revela que Deus está vendo tudo o que os homens fazem durante as suas vidas terrenas. São inúmeros os textos que falam que os olhos do Senhor estão sobre a terra, olhando para nós. Então, certamente, os seus olhos estão vendo os homens ímpios praticando as coisas perversas e más. Mas também, os olhos do Senhor estão sobre os justos, vendo o seu estilo de vida, o temor do coração, a confiança nele. Então, assim como Deus está olhando para os ímpios, também olha para os justos. Ou seja, o Senhor está vendo tudo, nada escapa diante do seu olhar. Um terceiro ponto, o Salmo 37 revela que por maior que seja a prosperidade do ímpio neste mundo, a sua felicidade, ela é amaldiçoada, ela é temporária. Aquela alegria que o ímpio está desfrutando é uma alegria circunstancial. É uma alegria motivada pelas coisas da vida. É uma alegria que é temporária. Mas, amados irmãos, a verdadeira alegria, o verdadeiro bem-estar e a felicidade verdadeira e real é aquela que o Espírito Santo produz na nossa vida. E Ele implantou em nós, na nossa conversão, o fruto do Espírito Santo. E um dos seus aspectos é justamente o gozo e também a paz. E o justo, com certeza, ele tem essa alegria. Então ele não vai se motivar pela circunstância. Ele não vai olhar para as situações da vida para com ela se alegrar. Ainda que isso venha acontecer. Mas o que nos alegra é aquilo que está em nosso coração. É o prazer de servirmos a Deus, de adorarmos ao Senhor, apesar das circunstâncias. É como Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Um quarto ponto deste salmo. O Salmo 37 revela que Deus pedirá conta de tudo o que os ímpios fizeram durante as suas vidas. Haverá o dia do acerto, da prestação de contas. O livro será aberto e todos vão se prostrar e vão ser julgados por Jesus Cristo. Há um outro ponto importante que eu destaco também neste salmo. Este salmo revela que no momento oportuno,
Deus estende sua mão e socorre aquele que nele confia, aquele que nele está esperando. O justo jamais permanecerá injustiçado. E este salmo deixa isso muito claro. Um outro ponto importante, o Salmo 37 revela que os servos de Deus, ainda que perseguidos, assolados, maltratados neste mundo, eles possuem uma felicidade sem fim e são herdeiros das bênçãos eternas do Senhor nosso Deus. Para finalizar, irmãos, este salmo revela 3 grandes promessas para essa vida. A primeira grande promessa: satisfazer os desejos do teu coração. Continue ansiando, continue sonhando, continue fazendo planos na direção, debaixo da vontade de Deus. E se for de acordo com a vontade de Deus, certamente Ele vai satisfazer a vontade do teu coração. Ele vai realizar os teus sonhos já aqui na terra. Há uma outra grande promessa deste salmo que eu destaco aqui para vocês, que Deus, versículo 5, que Deus fará, Deus agirá. Mesmo que você não ouça nada, não esteja vendo nada acontecer, mas esse é um Deus que trabalha no silêncio. Ele está agindo em favor daqueles que nele estão esperando. Esse é o Deus que intervém. É um Deus que muda a circunstância, muda a situação, muda a história, muda o destino. E por fim, a grande promessa também deste salmo é que Deus não desampara os santos, como está no versículo 28, Ele não desampara aqueles que buscam a Ele. Te convido agora a orar comigo. Amado Deus, bendito Pai, que este salmo, meu Pai, ele se aplique na nossa vida, no nosso dia a dia, que os ensinos desse salmo se apliquem ao nosso coração e que nós venhamos a viver de acordo com aquilo que este salmo está expressando aqui nessas palavras. Nos ajude, ó Deus, e que essas promessas venham realmente se cumprir na nossa vida. Que o nosso prazer seja realmente, ó Pai, em servir, em agradar ao Senhor. E nós te agradecemos, ó Pai, por ter esse privilégio de ter uma vida na Tua presença. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Neste momento nós vamos contribuir para a obra de Deus. Eu quero ministrar uma curta palavra baseada aqui no livro de Êxodo, quando Deus pede para que Moisés levante uma oferta, porque havia um projeto em curso. O projeto Deus daria para Moisés e para o povo de Israel. Lá em Êxodo 35, versículo 5, diz assim: tomai o que tendes, uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra. E mais à frente no versículo 20, a resposta do povo foi imediata. Está escrito assim: veio todo homem cujo coração se moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação. E para todo o serviço e para as vestes sagradas vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram ali as suas ofertas para o Senhor. Eu destaco aqui alguns princípios que as cartas de Paulo vão reprisar, vão reafirmar lá na frente, mas esse texto aqui é rico com respeito aos princípios da contribuição para a obra de Deus. Temos aqui uma necessidade. Qual a necessidade? Construir um tabernáculo portátil, que seria o protótipo do templo que Salomão iria construir muito tempo depois. A necessidade era o tabernáculo. Hoje temos necessidades. Há um outro princípio aqui, uma ordem. A ordem, ela veio de Deus. Deus falou. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, ou seja, Deus deu a ordem. Então a contribuição, ela vem de Deus. A ordem vem do alto e ela passou por Moisés, que passou para o povo. Outro princípio, que a contribuição aqui é individual.
cada homem, cada mulher, cada pessoa deveria contribuir. Então a contribuição não é por família, não é coletiva, deve ser individual. Outro princípio aqui que Deus estabelece por meio desse texto, que ela deveria ser a contribuição de coração. Lá no versículo 22 afirma exatamente isso, pessoas dispostas de coração. Então não pode ser algo constrangido ou forçado, coagido, mas de coração. E os homens e mulheres atenderam desta maneira, com todo o coração, levar a sua oferta para o Senhor. Um outro princípio aqui, está no versículo 22, eles entregaram a oferta. Não retiveram a oferta, não guardaram a oferta. Eles abriram as suas mãos, abriram os seus cofres, os seus sacos, enfim, e levaram a oferta, entregaram a oferta ali aonde Moisés se encontrava. Há outro princípio também no capítulo 36, versículo 5, na sequência desse estudo, que o povo deu com liberalidade. Foram liberais da contribuição, não foram mesquinhos, não foram avarentos, deram o melhor que tinham para a construção do tabernáculo do Senhor. E um outro princípio, o povo contribuiu tanto, mas contribuiu tanto que superou a expectativa de Moisés. E aí Moisés dá a seguinte ordem: vocês estão proibidos de trazerem mais ofertas, porque já temos o suficiente. Que neste momento você possa aplicar a você esses princípios também. E que Deus possa recompensar grandemente a tua vida. Então, neste momento, quer que você olhe para a tua tela, aparece o número da nossa conta, do Pix também. E quero convidar você, te desafiar a consagrarmos agora a nossa contribuição ao Senhor. Bendito Deus, neste momento quero consagrar ao Senhor a nossa oferta, o nosso dízimo, a nossa contribuição voluntária e de todo o nosso coração. Eu quero invocar neste momento, Pai, sobre cada contribuinte, sobre cada vida, as bênçãos do Senhor no campo social, profissional e financeiro. Vem suprir necessidades, vem abrir portas de emprego, vem prosperar de acordo com a tua santa e gloriosa vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te recompense, que Deus te abençoe. Tão feliz a minha vida, oh, oh, quando no céu chegar. Ei! Aleluia, oh, oh, aleluia, 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 oh, aleluia. O choro e o lamento, as dores deste mundo, as lágrimas dos olhos. Chegamos ao final deste episódio, quando estamos tratando sobre vida frutífera, inspirada pelos Salmos, um tema de suma importância para a tua vida. Quero agradecer você ricamente por ter participado conosco desse episódio. E caso você perca algum episódio, você pode ir no playlist e lá vai ficar salvo. A transmissão está sendo feita pelo YouTube, pelo Facebook. Quero convidar você a estar conosco na próxima sexta-feira, às 20 horas. É importante que você dê sequência a esse episódio, que você não perca. Se você quiser ter uma vida produtiva, frutífera, abençoada por Deus, e em tudo ser bem sucedido na tua vida, você tem que participar dos episódios, assistir a cada um deles. Vai ao ar todas as sextas-feiras, às 20 horas. Eu quero agradecer a você e quero te lembrar que na segunda e na quarta-feira outros pregadores estarão ministrando sobre outros temas que você não pode perder, que também são muito abençoados. Que Deus te abençoe. Obrigado pela tua presença, pela tua participação. Um forte abraço em nome de Jesus.